bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Senhor das Moscas, do William Golding. Este é o livro de estreia desse autor britânico, foi publicado em 1954, depois de muitos, mas muitos nãos, de diversas editoras diferentes, mas enfim, em 54 ele finalmente saiu. E minha gente, que livro! Este livro passou como um trator por cima de mim. Mas então, já faz mais de um mês que nós terminamos a leitura deste livro. Pra mim, pelo menos, foi uma das leituras mais impactantes que eu já fiz na vida. Na verdade, eu li mais aqui a edição em inglês mesmo. Usei a edição em português pra dar uma cotejada. Essa aqui é a edição que vocês encontram facilmente por aí. Vou deixar os links pras duas lá embaixo na descrição do vídeo. Mas então, minha gente, Lord of the Flies. Antes de começar a conversar aqui com vocês sobre este livro, vamos conversar um pouquinho sobre o autor William Golding. É um autor muito interessante, veja bem. E também sobre o contexto em que esse livro foi criado, né? Bem, William Golding nasceu na Cornualha em 1911, né? Pra quem gosta aí de histórias do Rei Arthur e tudo mais, Cornualha é sempre um lugar interessante, não é mesmo? Pois é. William Golding nasceu lá. Pois muito bem. Ele era professor de colégio mesmo, ele ensinava literatura inglesa, música, filosofia, grego, teatro. E ele foi professor de alguns dos colégios mais tradicionais da Inglaterra. Veja bem, sabe aqueles colégios criados em 1600, sei lá quanto? Pois é. Este era o William Golding. Nessa época ele também publicou alguns livros de poesia, né? Então, primeiramente, William Golding era poeta. O que é bem interessante da gente notar durante a leitura do Lord of the Flies mesmo, porque existem diversas passagens extremamente poéticas aqui nesse livro. A descrição dos ambientes é muito bonita de se ler. Os primeiros parágrafos de cada um dos capítulos são bem bonitos também. Ele tem aqui um capítulo chamado Shadows and Tall Trees, que é ali o título de uma música do U2 também. Então, esses autores britânicos prezavam bastante pela estética, né, pela elegância da apresentação ali de determinadas cenas. A gente vê bastante disso aqui também no Oscar Wilde. Mas é isso, por conta desse background de poesia aqui que o autor tinha, você vai encontrar aqui diversas descrições poéticas também. Eu achei que tá mais bonito no texto original do que na tradução, mas isso é questão de opinião mesmo, tá? Enfim, além de ser esse grande professor aí de colégios e tudo mais, num dado momento começa ali a Segunda Guerra Mundial e ele precisa se alistar. Ele vai parar na Marinha Real, veja bem. E o curioso é que o William Golding participou ali de diversas, como é que vamos dizer, batalhas, diversos momentos bastante icônicos da Segunda Guerra Mundial. Então olha só, ele estava no destroyer que destruiu, né, enfim, que afundou o Bismarck, né? Essa história vocês devem conhecer também. Você teve também ali uma participação do William Golding na invasão da Normandia, ali no dia D, e diversos outros momentos históricos aí, bastante conhecidos aí da Segunda Guerra Mundial também. Achei isso bem interessante. E aí, veja bem, por conta dessa participação do autor na Segunda Guerra Mundial, ele veio, né, passando ali por um processo de perda de fé na humanidade. Aí quando ele chega à Inglaterra depois do término da guerra, o que acontece? Ele encontra a Guerra Fria instalada, não é mesmo? Então ele perde mais um pouquinho da fé na humanidade, perda de fé essa que vai culminar aqui na escritura do Senhor das Moscas. Porque o que acontece? Ele começa a se questionar a respeito da essência do ser humano, só lembrando que ele viu cenas grotescas, né, horrorosas mesmo, durante sua participação na Guerra Mundial e tudo mais. Ele tá lá questionando a natureza humana quando ele chega à conclusão de que não tem jeito. Nas raízes ali do ser humano, você vai acabar encontrando de qualquer forma o mal e a violência. E para William Golding é inevitável que o mal e a violência venham à tona em algum momento da vida. E aí é isso, ele escreve Senhor das Moscas, que tem esse título aqui bastante sugestivo, não é mesmo? Senhor das Moscas é a tradução da palavra hebraica Beuzebu. Então veja só você. Só lembrando que Beuzebu é um dos anjos caídos, né? Ele caiu lá com Lúcifer. Você tem uma ordem ali de queda desses anjos, né? O Beuzebu aparentemente foi o terceiro a cair. Vocês já leram Paraíso Perdido, do John Milton, outro grande autor britânico também? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para a nossa playlist. Nós já lemos em conjunto Paraíso Perdido aqui no canal, mas então. Beuzebu, ou o Senhor das Moscas, é um demônio geralmente associado à ideia de orgulho e à ideia da guerra. Ele é um demônio-chefe e diz ser, né, diz tracinho ser, que ele era o irmão mais velho de Lúcifer. E como não poderia deixar de ser, Beuzebu, ou o Senhor das Moscas, vai aparecer aqui neste livro. Ele está no título do livro, veja bem, mas então. O Senhor das Moscas se passa todinho em uma ilha deserta durante um período de guerra. A gente não sabe exatamente que guerra foi essa, mas
por conta ali de todos os ocorridos na vida do autor, ele deve ter usado como base a própria Segunda Guerra Mundial. Mas a questão é a seguinte, este livro já começa no meio da ação, então você não tem capítulos explicativos, as personagens não vão ter histórias pessoais que serão destrinchadas pelo autor, não é nada disso. A gente vai colhendo informações, né, as poucas informações importantes para o desenrolar desta história a respeito dessas personagens ao longo da leitura aí dos capítulos. Então você não tem apresentação de nada, você não sabe exatamente que guerra é essa, onde é que essas crianças estão, você sabe que elas estão numa ilha deserta. E quem são essas crianças que estão nessa ilha? Veja bem, por conta ali da guerra, foi feita ali uma ação para que essas crianças fossem salvas. Então elas são colocadas dentro deste avião a fim de serem salvos, como eu disse para vocês. Só que este avião cai nessa ilha. Só tem meninos nesse avião e o curioso é que eles meio que se conhecem de vista. Então aos poucos vai ficando assim mais ou menos o dito pelo não dito, mas aparentemente todas essas crianças eram da mesma escola. São dois grupos de crianças bastante distintos, o autor faz questão disso, veja bem. Então você tem um grupo de crianças de 12 anos de idade, ou pré-adolescentes, como preferir, e outro grupo de crianças de 6 anos de idade, veja bem, é metade da idade das crianças mais velhas. Se você já lidou com grupos de crianças, você sabe que crianças de 12 anos de idade se acham muito superiores a crianças de 6 anos, não é mesmo? De modo que a decisão de líderes ali daqueles grupos vai ser meio que natural. A questão é a seguinte, essas crianças foram colocadas dentro deste avião para serem salvas, certo? É uma tentativa. Você tem uma ameaça nuclear, uma coisa assim acontecendo também no mundo. Este avião cai na ilha. Todas as crianças sobrevivem, menos os adultos. Né? Você tinha que ter um piloto, uma aeromoça, alguma coisa. Não, todos eles foram mortos. Só sobraram as crianças. Mas, curiosamente, nesta ilha, você não tem nenhum destroço deste avião. É quase como se elas tivessem caído na ilha de Lost, porque esse não é o único detalhe estranho a respeito daquela ilha. Tem outros. E eu não tenho certeza se o Sawyer chegou a ler O Senhor das Moscas durante a série, não sei se vocês se lembram, mas ele estava sempre lendo um livrinho ali, não é mesmo? Bom, enfim. Então eles estão lá nessa ilha estranhíssima. Além de você não ter absolutamente destroço nenhum, né, da queda desse avião, essa ilha é relativamente pequena, as crianças chegam a organizar expedições e tudo mais, não encontram nada. Mas então, nesta ilha, o que é que você tem? Você tem porcos, você tem árvores que dão frutos, e você tem ali meio que uma nascente ali com água potável ou algo assim. Com relação aos frutos dessas árvores, não fica claro exatamente que fruto seria esse. Então, assim, é apenas dito ali que as crianças comem esses frutos, quando elas têm fome elas vão lá e pegam uma frutinha, não sei o que lá. Aí me vieram duas associações possíveis aí com relação a esses frutos. A primeira coisa que eu me lembrei foi daquele filme, Na Natureza Selvagem. Ao assistir aquele filme, a gente fica sabendo que é preciso tomar muito cuidado para não sair por aí comendo frutinhas estranhas, não é mesmo? E a outra associação que eu fiz por conta ali do meu início da leitura da Bíblia, né, leitura literária, eu estava lendo Gênesis quando eu comecei a ler aqui o Lord of the Flies, mas então, me lembrei de que o fruto proibido lá da árvore do conhecimento não é definido na Bíblia. Então, assim, por algum motivo aí a gente associa maçãs e tudo mais, mas não se sabe, né? Na Bíblia mesmo não é dito que fruto é aquele. Aí nós temos algumas possibilidades, como por exemplo, as crianças podem estar se alimentando de frutinhas alucinógenas ou venenosas, ou elas podem estar no Jardim do Éden. Será que elas morreram? Não tem destroços do avião, os corpos dos adultos não se vêem em lugar nenhum também. A única coisa que ficou do acidente foi o que eles vão chamar de scar aqui, né? Deve ser ferida mesmo em português também. Que é ali a ferida mesmo que o avião fez na mata ao cair. Mas eles não encontram nenhum parafusinho desse avião em lugar nenhum. Bom, enfim. O livro começa com duas crianças se encontrando, né? Logo após a queda do avião. Então você tem o Ralph, que é um garoto assim meio... Ele se acha, né? O pai dele está na marinha e ele tem certeza de que a qualquer momento o pai vai vir resgatá-los. E ele tá lá cheio da marra. Aí você tem o Pig, né? Esse amiguinho aí que vai encontrá-lo no começo do livro, que é um garoto que vai ser ali o gordinho esquisito da turma. E ele é a voz da razão. Então, enquanto o Ralph tá lá dizendo, meu pai vai vir aqui buscar a gente daqui a pouquinho, ele tá assim, olha, a gente veio parar aqui por conta de uma guerra. Existia ali uma ameaça nuclear. Só as crianças sobreviveram. Cadê os adultos? Pode ser que todos tenham morrido, só tenha sobrado a gente aqui nessa ilha. A gente vai ter que aprender a se virar nessa ilha. Não ficar aqui só na praia esperando o pai do Ralph chegar.
Então, de certa forma, o Pig vai ser meio que o estraga-prazeres aqui desse grupo. Mas, enfim, eles acabam encontrando uma concha e eles vão usar essa concha para chamar as demais crianças que eles acham, né? Naquele momento, eles ainda não viram mais ninguém, que sobreviveram à queda do avião também. Então, o menino vai lá, sopra a concha. Isso dá certo, as crianças se reúnem ali ao redor deles. E aí, começa ali a primeira grande reunião. Afinal de contas, por mais que eles não gostem do Pig, o Pig tem razão e eles precisam aprender a se virar. Então, eles vão começar ali uma votação para saber quem vai ser o líder e tudo mais, e o líder acaba sendo o próprio Ralph mesmo, com o Pig ali como seu conselheiro ou algo assim. Aí a gente percebe que a partir dessa primeira reunião, as crianças começam a agir como os adultos agiriam. Então, veja bem, esse é o parâmetro para essas crianças, né? Como os adultos agiriam numa situação como aquela. Enquanto eles estão começando a se reunir ali, você vê também um grupinho se aproximando. E é um grupinho muito estranho, né? A descrição aqui é assustadora. Então, olha só. O que eles veem ao longe parece ali um vulto de um animal esquisito. Mas conforme essa coisa, né, vai se aproximando, eles percebem que são meninos andando realmente muito grudadinhos ali uns nos outros, vestidos de batinas pretas, porque eles fazem parte do coro da igreja. Ou faziam parte do coro, né? Enfim. Então, o líder desse grupinho esquisito vai se tornar o líder dos caçadores da ilha. Ele queria muito ser o líder do grupo todo, mas enfim, ele acaba meio que se contentando, entre aspas, em ser ali o líder dos caçadores. Esse garoto vai ser o vilão aqui da história, ou um dos vilões aqui da história. A partir daí você começa a ter os grupos se definindo e você vai ter o Ralph ali responsável por um grupo que vai construir cabanas, outro grupo que vai ficar responsável pela fogueira, e assim, a fogueira é a coisa mais importante na opinião do Ralph. Aquela fogueira precisa ser mantida sempre acesa para que exista sempre uma fumaça saindo dessa ilha para o caso de navios de resgate, né, virem ali aquela fumaça e tudo mais. Essa fogueira vai ser acesa com a ajuda dos óculos do Pig. E aí, conforme eles vão distribuindo essas tarefas, parece que tá tudo funcionando direitinho ali. Mas a questão é a seguinte, são crianças. Enquanto essas crianças acharem que tudo aquilo ali é uma aventura, como as aventuras que eles liam nos livros daquela época, né? Sempre ali envolvendo ilhas perdidas, né? Enfim. Então, enquanto eles acham que eles fazem parte desse tipo de história, tá tudo bem. E aí a gente percebe que, dentre outras coisas, o Golding tá fazendo o que aqui? Ele tá criando uma paródia dessas histórias clássicas de ilhas perdidas. Só que o tempo vai passando. E aí o que vai acontecendo? As roupas vão ficando em frangalhos, os cabelos vão ficando compridos. Eles começam a sentir falta de cortar as unhas, escovar os dentes, pentear o cabelo, sabe? Coisas simples, às quais eles não têm mais acesso. Além disso, eles vão percebendo que nada tá dando muito certo. Então, assim, as cabanas que eles tentam construir não são firmes, caem o tempo todo. A fogueira tá muito difícil de manter acesa. Os garotos responsáveis pela caça aos porquinhos demoram para aprender a realmente caçar um porco. E a gente percebe que todas as ligações com a civilização vão se perdendo. Até os óculos do Pig, num determinado momento, vão meio que sumir. E a gente percebe que aquela tentativa dos garotos de formar uma sociedade organizada ali naquela ilha vai por água abaixo. Além disso, você tem as crianças pequenas que têm medo da ilha. Esse medo vai contagiando os mais velhos também. Eles acham que existe uma beastie, né, ou um bicharoco aí na ilha, né, um monstrão. Mesmo porque alguns meninos começam a sumir misteriosamente. Olha a ilha de Lost aqui de novo. Então, com essas crianças todas amedrontadas, é aí que o caos se instala de vez. E é com o caos instalado que surge o Senhor das Moscas. Mas a verdade é que ele sempre esteve ali, né? Você tem moscas aparecendo desde o primeiro capítulo aqui neste livro. E eu não vou contar pra vocês o que é exatamente o Senhor das Moscas aqui nessa história, mas é um capítulo assustador. E o curioso é que é a criança mais sensata dessa história toda, um rapazinho chamado Simon, que vai encontrar o Senhor das Moscas e vai entender o que é exatamente o Senhor das Moscas. E aí ele precisa contar para os demais sobre a descoberta que ele fez. Mas, quando isso acontece, as crianças já perderam todo o contato com a civilização. Já perderam toda a civilidade. E aí, o que é que vai acontecer com Simon e com todas essas crianças da ilha? Só lembrando que o parâmetro para essas crianças
É os adultos, né? Eles estão o tempo todo pensando o que os adultos fariam nessa situação, ou o que é que os adultos vão achar quando eles virem o que nós fizemos. A impressão que eu tive durante essa leitura é que esse autor simplesmente colocou esse grupo de crianças nessa ilha, não exatamente inóspita, porque veja bem, ele cria um ambiente em que você tem porcos, você tem frutos, você tem água potável. Então, a impressão que me deu é que ele colocou essas crianças dentro dessa ilha para fazer um experimento. Como é que eles vão se sair nessa situação em um ambiente controlado? Afinal de contas, é uma ilha pequena. É quase como se o autor estivesse o tempo todo observando essas crianças. E aí ele vai acrescentando aos poucos alguns elementos. Então, o medo do desconhecido vai crescendo aqui ao longo do livro todo. E ele acrescenta também uma tempestade aqui a essa história. Nós já conversamos sobre tempestade na literatura aqui em diversos outros momentos também, não é mesmo? Então, tempestade na literatura é sempre o prenúncio de alguma coisa horrível. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu pego esse tipo de livro com protagonistas, crianças, né, passando por perrengues, eu tenho aquela vontade de não largar o livro enquanto a criança não estiver bem. Eu ficava só esperando o momento em que todos eles estariam em casa de novo, em suas camas quentinhas, mas gente... Eu até falei isso pro pessoal que leu o livro junto comigo. Este livro aqui devia ter vindo com aquela epígrafe, daquela frase que o Dante encontra no portão do inferno antes de entrar, né? Abandonai toda a esperança a vós quem traz. E assim, eu não vou comentar o final deste livro com vocês. Eu realmente espero que vocês leiam aí o livro, caso não tenham lido ainda, ou releiam, né? Prestando atenção nesses pontinhos que eu levantei aí pra vocês. A questão é a seguinte... Você tira a civilização da pessoa. O que é que sobra? A gente já conversou sobre isso no meu vídeo sobre as bacantes de Eurípides. Vou deixar o link aqui em cima num card para vocês darem uma olhadinha. Essa questão da retirada da civilização para ver o que é que vai acontecer também acontece naquela peça. A questão é que aqui isso está sendo feito com crianças e é assustador. E vocês estão vendo o vídeo de uma pessoa que lidou com muitas crianças ao longo da vida aí, tá, gente? Então olha só. Essa coisa da gente achar que crianças são serizinhos, inocentes, lindos e maravilhosos, nem sempre se aplica. Então eu sou uma pessoa que não tem essa ideia tão romantizada da infância assim. Mas mesmo assim, quando a gente pega um livro desse pra ler, olha, a gente vai vendo que não importa a idade. Basta retirar a civilidade do ser humano de qualquer idade e ver o que é que vai acontecer. Então é isso, gente. É essa falta de fé na humanidade que o William Golding coloca aqui nesse livro pra você. O que é que faz um soldado na guerra, no meio da lama, sem civilidade nenhuma, apenas um instinto de sobrevivência? O que é que faz uma criança no meio da lama também, numa guerra criada por elas mesmas? Só que é um microcosmo que está espelhando as atitudes dos adultos, veja bem. Afinal de contas, o adulto é sempre o parâmetro deles aqui nesse livro. Olha, não sei até que ponto esta aqui é uma boa indicação de leitura para o fim do ano, mas assim, você pode sempre adiar a sua leitura de Senhor das Moscas, mas não adie tanto quanto eu, gente. Estou com quase 40 anos e só li agora este livro e olha, sigo impressionada com essa leitura. Vira e mexe eu me lembro aqui de alguns detalhes, de alguns personagens aqui, olha. É aquele tipo de livro que você fecha, mas os personagens continuam com você. Você vai se pegar pensando no coitado do Simon aí em diversos momentos, você vai ficar pensando assim, poxa vida... O que é que acontece com os Simons da nossa sociedade, não é mesmo? E o fim ali de alguns outros personagens também, olha... Isso sem contar o desfecho da história. Lembre-se de que tudo isso está acontecendo porque a civilidade foi retirada dessas crianças. E quando você, devolve uma esperançazinha de civilidade para elas, o que é que acontece? Meus amigos, que livro foi esse? Ó, fica aqui essa dicona deste livro espetacular e é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.